Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Acho que é muito importante valorizar o jornalismo independente, e até porque a mídia tradicional tem uma postura extremamente antidemocrática, né, em relação a partidos como o PSOL, até porque eles sabem que nós defendemos interesses opostos aos deles. Então, de fato, eu fiz questão, inclusive, de marcar isso naquele último debate da Rede Globo, né, dizendo que eu estava lá por força da lei. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu vejo que as jornadas de junho foram um momento muito importante de destravamento das lutas sociais no Brasil, que vinham de um longo período de estagnação por conta de um processo de cooptação do PT. O PT cooptou, assimilou muitas das lideranças dos movimentos sociais, movimento sindical, movimento estudantil, e sendo o partido que nas últimas décadas havia sido a liderança das lutas sociais no Brasil, ao estar acomodado no poder, essas lutas de uma certa forma arrefeceram. E junho mostrou que o PT já não tem mais controle sobre o movimento, né? Que há novos movimentos surgindo, como é o caso do MTST aqui de São Paulo, que na luta pela moradia tem uma postura bastante forte de independência completa em relação ao governo. Movimentos de juventude, de mulheres, dentro do próprio movimento sindical há uma reorganização, mas houve principalmente um movimento espontâneo, né, da juventude ali no mês de junho. E essa espontaneidade, ela tem a sua força, né, e ao mesmo tempo tem a sua debilidade, porque ao não ser um movimento com uma maior organização e com um programa mais claro, também as vitórias que foram conquistadas foram muito aquém das possibilidades daquele movimento magnífico que nós tivemos, né? Então, eu diria que não me surpreendeu totalmente o resultado eleitoral, né? Eu acho que junho se expressou nas eleições. As pessoas estavam buscando uma alternativa, inclusive a própria Marina foi uma tentativa de encontrar uma superação do PT que não significasse um retrocesso ao PSDB. Mas a Marina acabou murchando justamente porque ela não conseguiu demonstrar na campanha que ela era coerente com essa ideia da nova política. Ao contrário, né, ela se mostrou totalmente submissa às bancadas reacionárias, né, jogando na lata do lixo o programa de combate à homofobia, por exemplo, em 24 horas e 4 tweets do Malafaia. Também aderindo ao programa neoliberal de forma muito clara, né, com a proposta de autonomia do Banco Central. Eu acho que a votação que o pessoal teve, o dobro do que nós tivemos em 2010, ela só se explica por essa expressão de junho, por uma busca, tá? Mas as eleições são um terreno muito distorcido da vontade popular, porque justamente elas estão cruzadas pelo poder econômico, né? A campanha da Dilma, por exemplo, teve 390 milhões de reais. A minha campanha teve 400 mil reais, né? O que eu gastei na campanha inteira, a Dilma gastou em 24 horas. E o Aécio também. Então, isso distorce muito o resultado, assim como o problema da mídia que eu falava inicialmente. Eu aparecia no Jornal Nacional de 15 em 15 dias, enquanto que a Dilma, o Aécio e a Marina apareciam todos os dias, né? Então, isso acaba se distorcendo. Mas, ao mesmo tempo, junho plantou uma semente. Se a gente olhar, por exemplo, o que ocorreu na Espanha com os indignados, é muito claro esse processo, né? Depois do movimento dos indignados, que foi inclusive superior ao que nós tivemos em junho no Brasil, quem ganhou as eleições foi a direita, porque quem governava era a social-democracia, o equivalente ao PT. E aí, num protesto contra a social-democracia, ou seja, o governo, o povo acabou votando na direita. Isso também ocorreu no Brasil. Os votos do Aécio não foram votos totalmente de direita, né? Foram também votos de protesto contra o governo, contra o PT. E, ao mesmo tempo, na Espanha, depois de 2 anos dessa eleição em que a direita foi vitoriosa, se formou uma nova força política que se chama Podemos, que se apresentou nas eleições europeias, ficou em 4º lugar, a 4ª força política da Europa, e, ao mesmo tempo, está agora nas pesquisas eleitorais em 1º lugar.
podendo ganhar as eleições para a Prefeitura de Madrid, inclusive as eleições nacionais. Então isso demonstra que esse processo de luta, como foi os indignados na Espanha, como foi junho no Brasil, ele não tem uma expressão tão imediata no processo eleitoral, mas ele deixa sementes que vão brotando, e é esse o trabalho que nós temos que fazer agora, irrigar essas sementes para que elas brotem. O PSOL é um partido bem plural, né? Eu acho que isso é também ilustrativo da nossa diferença com os partidos da esquerda socialista tradicional, né? Os partidos comunistas, por exemplo, que são partidos mais monolíticos, né? O PSOL é um partido plural que tem diversas agrupamentos internos, correntes internas, né? A minha disputa com o Randolph na prévia da eleição presidencial foi expressão desse debate interno que nós temos, né? Ele acabou vencendo e depois acabou desistindo, até porque ele, além das questões regionais que ele tinha no Amapá, ele acabou não conseguindo unificar o partido, porque o discurso dele não estava, digamos assim, entusiasmando a militância do PSOL e nem mesmo aqueles que haviam apoiado ele na campanha, na pré-campanha. Então isso acabou gerando a renúncia dele e eu assumi. Já o caso de São Paulo foi diferente, né? Nós tivemos um processo um tanto conturbado de escolha do Maringoni, fruto do Vladimir Safatli não ter conseguido também essa unidade partidária em torno do nome dele. Mas eu acredito que essas diferenças internas, essas divergências internas, elas não nos impedem de nos unificar, né? Ao contrário, o processo eleitoral demonstrou uma grande unidade do PSOL. O meu nome, inclusive, depois na convenção foi escolhido por unanimidade, né? O Maringoni também teve unidade partidária em torno do nome dele. Então, os embates políticos, eles refletem diferenças que nós temos de visão sobre alguns temas políticos, mas ao mesmo tempo não impedem que a gente se unifique nessa estratégia mais geral, que é de fortalecer o PSOL e construir uma esquerda coerente. Bom, primeiro eu preciso dizer que o projeto de participação popular da Dilma é muito insuficiente, tá? A direita, e aí eu incluo inclusive a direita que está dentro do governo, né, o PMDB e outros que tais, como o Collor, o Renan e etc., eles conseguem ser piores do que o PT, né? Porque eles não querem nem essa pequena participação que o PT está propondo nesse decreto, estava propondo nesse decreto que foi derrubado, né? Nós queremos uma ampliação real da participação do povo, né? Uma democracia real. Hoje o que a gente tem no Brasil não é uma democracia real. Nós temos de 2 em 2 anos eleições em que o povo é chamado a votar, entretanto essas eleições são completamente controladas pelo poder econômico, controladas pela grande mídia e acabam não expressando de fato no seu resultado a vontade popular. Tanto é que a Dilma foi eleita com um discurso de esquerda no segundo turno, né? E agora vai governar fazendo exatamente a mesma política que o Aécio faria, né? Tanto é que o Aécio está muito frustrado com a escolha do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, porque ele não pode criticar. Joaquim Levy é um prócer, né, da ideologia neoliberal defendida pelo Aécio. Então, eu acredito que eu só poderia governar e fazendo essas transformações que o pessoal defende com uma participação popular muito ampliada, né? Por quê? Porque, obviamente, as forças reacionárias, conservadoras, o poder econômico, iria tentar impedir a realização dessas mudanças que a gente defende. E é por isso, inclusive, que eu não busco uma chegada ao poder através de atalhos, como esses atalhos que o PT pegou, né, quando fez aquela carta ao povo brasileiro, se comprometendo a manter a política econômica do Fernando Henrique, como é o atalho que a Marina queria pegar, né, também se alinhando com os interesses do capital financeiro, pegando dinheiro de bancos, empreiteiras. Aliás, o PSOL foi o único partido que elegeu deputados federais sem dinheiro do esquema das empreiteiras, né, que estão agora aí
no escândalo da Petrobras, a própria Folha de São Paulo, a Polícia Federal reconheceu isso. Então, nós precisamos de chegar no poder com força política e com um povo consciente dos desafios que a gente tem pela frente. Por isso não adianta ganhar com um discurso domesticado, né, para agradar todo mundo e depois não conseguir fazer essas mudanças estruturais. Eu acredito que a mobilização popular, ela consegue sim superar essas forças reacionárias e conservadoras. Não é fácil, não é uma vitória garantida. Eu diria que ganhar as eleições para o PSOL seria apenas o primeiro passo. Tá? Depois, a luta política para implementar essas mudanças, ela seria até mais dura do que a luta eleitoral, né? Porque, obviamente, a reação viria com muita força. Então, por isso que eu quero chegar lá e quero vencer as eleições com o povo tendo consciência dessa necessidade de mobilização, de luta, de enfrentamento, para que a gente possa fazer o que realmente é necessário ser feito. Eu acho que a gente precisa unir a esquerda, sem dúvida nenhuma. Considerando esquerda, essas forças políticas que fazem oposição de esquerda ao PT, né? Porque eu já não chamo mais o PT de esquerda. Eu acho que o PT abandonou as bandeiras da esquerda e, inclusive, é graças a esse abandono das bandeiras da esquerda que a direita está crescendo no Brasil, né? Mas eu acho que a gente não resolve esse problema da fragmentação da esquerda com críticas ou cartas abertas. A gente resolve trabalhando para a unidade. Eu busquei fazer isso. Quando eu estava, inclusive, colocada como vice do Randolph, após a nossa disputa interna, que ele venceu, eu aceitei ser vice dele justamente para construir essa unidade do PSOL que estava muito polarizado pela nossa disputa interna. E, num dado momento, eu abri mão dessa condição de vice justamente para viabilizar o ingresso do PSTU ou do PCB nesta vaga, possibilitando, então, essa unidade. Só que o PSTU e o PCB não aceitavam, né, o Randolph como candidato, porque ele expressava um programa com o qual eles não concordavam. Tá? Acho que faltou um pouco de debate político entre nós, né? Faltou um pouco de esforço maior por parte de todas as forças políticas, mas eu acredito que eu fiz a minha parte ali naquele momento, né? Garantindo a unidade do PSOL, ao mesmo tempo abrindo mão da vice para essa composição. Quando eu entrei na chapa majoritária como candidata à presidência, que eu acredito que o meu nome viabilizaria mais essa aliança do que o Randolph foi capaz de viabilizar, já era tarde demais. O PSTU já tinha lançado seu candidato, o PCB também, mas eu acho que nós conseguimos, durante a campanha eleitoral, fazer campanhas separadas, porém sem nos degladiar, né? Enfrentando os nossos verdadeiros adversários, que não são os partidos da esquerda coerente. E, ao mesmo tempo, vamos continuar construindo essa unidade nos movimentos, nas lutas, né? Nos protestos, nas greves, né? Na luta por mais direitos, que com certeza vai se intensificar ao longo de 2015, porque os ataques que o governo pretende fazer com esse ajuste fiscal, com esse corte de investimentos, vai ser muito brutal, vai gerar muito desemprego, vai gerar muito arroxo salarial e, portanto, vai demandar muita luta, né? Aqui mesmo em São Paulo nós temos a luta pela água, né? Que é um direito básico do povo que está sendo negado pelo governo Alckmin. Então eu acredito que a gente constrói essa unidade nessas ações concretas e temos que trabalhar para construí-la de uma forma também mais consistente no plano eleitoral. Tivemos alianças estaduais nessa eleição, aqui em São Paulo mesmo houve, com o PSTU, mas precisamos buscar construir essa unidade mais ampla para termos, quem sabe, em 2018, um candidato à presidência unificado de toda a esquerda. Eu vejo que a Dilma confirmou, né, com a nomeação do Joaquim Levy, aquilo que eu dizia na campanha eleitoral, né, que era os irmãos siameses, né, o que não descarta que eles tenham as suas diferenças, por isso a gente fez questão de, no segundo turno, se separar completamente do Aécio, porque muitas pessoas poderiam interpretar que, pelo fato de nós termos sido sempre oposição
ao governo do PT, nós poderíamos estar junto com o PSDB no segundo turno, que foi o caso da Marina. Tá? Nós não. As razões pelas quais a gente faz oposição ao PT são opostas às razões do PSDB. Muitas vezes, inclusive, as críticas que o PSDB faz ao PT são por pequenas coisas corretas que o governo faz, né? E aquilo que o PSDB apoia é o que o PT faz de pior, né? Que é a maior parte das coisas, né? Que é a essência da sua política, porque a política econômica ela é o coração, né, da política do governo. Então, ao nomear o Joaquim Levy, que é um prócer das ideias neoliberais, a Dilma confirma que, na essência, a política dela é a mesma do PSDB. Eles têm um pouco mais de constrangimento, digamos assim, em aplicar as políticas de ajuste que causam desemprego, que causam arroxo salarial. Eles têm um discurso, né, mais refinado, né, diferente dos economistas do PSDB, que falam claramente tem que ter desemprego, tem que diminuir salário, né? Eles buscam discursar de uma forma a dizer que não, que eles vão preservar o emprego, vão preservar o salário, mas na prática o resultado vai ser esse. Se não tiver pressão, se não tiver mobilização, a Dilma vai fazer exatamente aquilo que ela acusava o Aécio de que ele iria fazer. E é por isso que a nossa postura é uma postura de oposição de esquerda, tá? Porque é preciso estar de fora, né, lutando, cobrando, exigindo, pressionando para evitar os retrocessos e para buscar conquistar algum avanço nesse governo. Eu acredito que se pode conquistar avanços. Temos pautas importantes, como a pauta LGBT, por exemplo, que foi outro tema que a Dilma se comprometeu no segundo turno a levar adiante, e eu tenho certeza que ela não levará adiante se não houver uma pressão muito forte. E no Brasil nós estamos ainda num patamar civilizatório em relação aos direitos LGBTs muito insatisfatório, né? Inclusive em comparação com outros países aqui vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, que já reconheceram o casamento civil igualitário, né? Já criminalizaram a homofobia, e nós aqui ainda estamos longe, né, de conquistar esses direitos. Mas eu acredito que nós podemos se houver luta, mobilização e pressão. Bom, primeiro eu acho importante, essa tua pergunta ela é fundamental. Eu acho importante dizer que eu acredito que a decepção com o PT acabou gerando um crescimento do PSDB. Isso não significa que as pessoas que votam no PSDB têm uma ideologia de direita, apoiem a ideologia neoliberal do PSDB, mas sim, muitas vezes, um voto de protesto, né? Como eu mencionei inicialmente, na Espanha ganhou a direita, né? Justamente porque quem governava era a social-democracia naquele momento da luta dos indignados. Então, muitas vezes a reação ao governo acaba gerando o crescimento da direita, e é isso que a gente está vendo. Inclusive o crescimento das bancadas conservadoras no Congresso, ele começou a aumentar justamente em 2006, depois do mensalão, né? Que foi quando o PT se desmascarou também de forma clara nesse terreno da luta contra a corrupção, né? Que mostrou que estava completamente acomodado, né, no esquema da política tradicional. Então, eu acho que o desafio que nós temos é disputar esse imaginário popular e disputar essa confiança do povo no momento em que o governo está perdendo apoio, e vai perder, né? A Dilma vai ser um governo muito fraco, muito frágil, com muitas dificuldades, principalmente porque ela se elegeu com um discurso de proteção aos direitos dos trabalhadores, né, um discurso de garantia dos direitos sociais, e ela não vai cumprir esse compromisso, né, porque esse programa de ajuste econômico que o Joaquim Levy simboliza, né, e no campo do desenvolvimento econômico está ali o Armando Monteiro, representante da CNI, a Cátia Abreu do agronegócio, que talvez ela até caia a indicação dela, porque a Friboi está articulando contra ela, não sei o que vem aí pelas mãos da Friboi, né? Então, é claramente um governo que vai atacar os direitos dos trabalhadores. E aí, nós vamos disputar qual é a oposição que vai se fortalecer.
por isso é muito equivocada essa ideia de que não se pode criticar o PT, não se pode criticar o governo, porque isso bota areia no moinho da direita. Né? E é justamente o contrário. Né? Nós precisamos construir uma oposição de esquerda ao governo do PT, porque senão a direita vai crescer, a direita vai se fortalecer. Né? E a grande disputa que a gente tem no próximo período é justamente esse. Qual é a oposição que vai se fortalecer? É a oposição de direita ou é a oposição de esquerda? Porque a oposição vai se fortalecer com certeza. Só que a oposição de direita é uma oposição demagógica, mentirosa, porque as políticas que eles vão criticar na Dilma são exatamente as mesmas que eles implementariam. Né? Nós somos uma oposição coerente, né? E temos demonstrado isso ao longo da nossa história. Tanto é que a gente era do PT e quando o PT começou a trair as suas bandeiras, nós fomos construir o PSOL. Agora, qual é a dificuldade que a gente tem? São as dificuldades objetivas da luta contra essa hegemonia, né, que os aparelhos ideológicos, principalmente os meios de comunicação, incutem na cabeça das pessoas, né, como se não houvesse outra opção entre o PT e o PSDB, como se não houvesse outra possibilidade de política econômica senão fazer superávit primário para pagar os juros da dívida, né, como se fosse natural a necessidade de contrariar os interesses do povo para arrumar a economia. Né? É incrível como os jornalistas econômicos da grande mídia tratam esse tema, né, da Dilma agora fazendo ao contrário do que ela prometeu na campanha. Eles tratam com alívio, né? Como se isso fosse a redenção do PT. Eles, enfim, se deram conta de que eles não podem fazer o que o povo quer que eles façam. Né? E nós não compartilhamos dessa ideia. Então, é uma disputa dura, né? Justamente pela força desses aparelhos ideológicos, que a gente tem que contrapor na organização popular. Né? Então nos inserindo nos movimentos sociais, nas lutas concretas do povo, que passa desde a luta pela água até a luta pelos direitos LGBTs, a luta pelo salário, a luta pela moradia, que ganha um peso importante com a força do MTST aqui em São Paulo. Então disputar no terreno da luta social essa hegemonia, essa consciência do povo. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Eu tenho uma preocupação grande com a reforma política, por quê? Porque este Congresso que está aí, ele não tem interesse em mudar as regras para melhor. Tá? Ele não tem interesse em construir uma democracia real, ele não tem interesse em possibilitar que a genuína vontade popular se expresse nas eleições. O que eles querem? Eles querem fundamentalmente garantias do funcionamento do sistema e de que haja uma alternância de poder sem uma alternância real das políticas que são implementadas. Né? Então, uma das propostas que está tramitando na reforma política que está lá no Congresso Nacional é a cláusula de barreira, né? Que é uma tentativa de excluir os partidos pequenos, com a desculpa de acabar com os partidos fisiológicos, acabar também com os partidos ideológicos, né? Nos excluindo do tempo de televisão, do fundo partidário, dos debates. Né? O sonho deles é nos tirar dos debates, né? Para que a gente não possa dizer as verdades que eles merecem ouvir, né? Para que a gente não possa mandar eles baixarem o dedo, né? Como eles têm feito sistematicamente. Então eu acredito que é muito perigoso permitir que este Congresso faça uma reforma política. E nós queremos uma reforma política que democratize, que institua, por exemplo, a revogabilidade dos mandatos, né? Como nós temos, por exemplo, na Venezuela, a possibilidade do povo fazer um referendo revogatório que interrompa o mandato do presidente ou dos parlamentares ou dos prefeitos e governadores, né? Se eles não estão cumprindo com seus compromissos. Valorizar mais esses mecanismos de participação popular, como é o caso do plebiscito. Por exemplo, vamos debater com o povo a política econômica. Vamos permitir que o povo decida se é justo que 40% do orçamento do país continue nas mãos de banqueiros que recebem esse dinheiro através dos juros da dívida pública.
vamos implementar um processo eleitoral que não seja cruzado pelo poder econômico, onde marqueteiros a peso de ouro não produzam candidatos que são verdadeiros produtos, né? E tiram toda a autenticidade. Vamos fazer campanhas que sejam calcadas no debate, na aparição ao vivo dos candidatos, nas entrevistas, como a gente está fazendo aqui, né? Onde as pessoas se expressem genuinamente, não apenas com o monitor onde está escrito aquilo que o marqueteiro escreveu e não o que o candidato realmente pensa, né? Então, acabar com o financiamento privado das campanhas é muito importante, né? Acabar com essa possibilidade do tempo de televisão ser somado com as alianças, né? Como é o caso agora que os partidos grandes fazem um verdadeiro leilão, né? Para atrair os partidos fisiológicos que vendem o seu tempo de televisão para eles, né? Então a Dilma tinha 12 minutos de TV e eu tinha menos de 1 minuto, né? Porque eu não faço essas alianças simplesmente para aumentar o meu tempo. Então, se a lei acabasse com essa soma de tempos nas alianças, já se esvaziariam esses partidos fisiológicos que só existem para vender o seu tempo de televisão e sobrariam aqueles que realmente querem defender uma proposta para o Brasil, que pode ser uma proposta boa ou ruim, mas que estão ali defendendo uma proposta e não simplesmente se somando numa aliança para ganhar dinheiro ou para ganhar cargos depois no governo, tá? Então há maneiras de se combater esse fisiologismo na política sem criar mecanismos antidemocráticos que impeçam a participação dos partidos ideológicos, como é o caso do PSOL. Essa é a reforma política que a gente quer. Por isso a gente apoia a luta pelo plebiscito da Constituinte, porque isso seria um avanço extraordinário, né? Claro que nós teríamos que eleger essa Constituinte já com novas regras, porque se ela for eleita com as mesmas regras, ela vai padecer dos mesmos problemas que esse Congresso, né? Mas são movimentos que são importantes para pautar essa necessidade do debate da reforma política ser feito de forma democrática e não exclusivamente pelo Congresso. Sem dúvida, foi uma vitória importante. Acho que essa vitória ela só se explica por o que ocorreu no Brasil em junho de 2013, né? Que foi um despertar da juventude para a política, onde houve uma negação muito forte da política tradicional, dos partidos tradicionais, e uma parcela, ainda que pequena, mas uma parcela importante, enxergou no PSOL essa possibilidade de construção de algo diferente na política, de uma esquerda coerente, de propostas que realmente estão em defesa dos interesses da maioria do povo, dos trabalhadores, da juventude, da comunidade LGBT, das mulheres. Então, o nosso desafio é consolidar esse processo, né? E partirmos para uma etapa que é de organizar a indignação, né? Eu acho que a indignação irrompeu de uma forma muito contundente em junho de 2013, depois ela volta a um estado de latência, né? Mas ela conseguiu também se expressar de alguma forma no processo eleitoral, embora de forma minoritária, na votação do PSOL, e agora a gente precisa ampliar esse processo. Eu acho que o apoio que o PSOL ganhou foi inclusive superior aos votos que nós tivemos, porque muita gente acabou não votando no PSOL pela ideologia do voto útil, né? Votou na Dilma para derrotar o Aécio, votou na Marina para tentar tirar o Aécio do segundo turno, enfim, um conjunto de maquinações que as pessoas fazem a partir da influência das pesquisas e dos grandes meios de comunicação. Mas a simpatia, o apoio que nós ganhamos foi muito significativo. Eu sinto isso, inclusive, entre os eleitores da Dilma, entre os eleitores da Marina, né? Principalmente desses dois, que também viram no PSOL uma possibilidade de voto, mas que acabaram optando no primeiro turno por um voto dito útil, né? Que eu não considero um voto útil, porque eu acho que o voto útil é o voto no melhor candidato. Então agora a gente vai buscar consolidar isso, estamos fazendo uma campanha de filiações também. Ontem nesse evento aqui de São Paulo que tu mencionaste,
nós filiamos 70 novas pessoas no PSOL, principalmente juventude. Há um afluxo de jovens muito grande ao PSOL. Eu sinto isso na rua também, onde eu vou, nas universidades, nas escolas. O carinho e o entusiasmo é muito grande. Então a gente vai buscar consolidar isso para se preparar para os enfrentamentos que virão, que não são só eleitorais, porque o PSOL não é um partido criado apenas para disputar eleições, como são a maior parte dos partidos. O PSOL é um partido criado para construir uma alternativa para o Brasil, né, para defender bandeiras, para defender propostas. E essas bandeiras são defendidas nas eleições, mas elas também são defendidas no dia a dia, né, das lutas, porque a gente não pode ficar esperando a cada 2 anos, ou no caso da eleição presidencial, a cada 4 anos, para lutar pelos direitos do povo. A gente precisa fazer essa luta constantemente. É isso que nós vamos fazer agora em 2015. Que nós temos no Congresso Nacional várias propostas importantes, né? Inclusive algumas delas patrocinadas pelo próprio PSOL, através do deputado João Willis, que no caso do casamento civil igualitário, no caso da Lei João Neri, que é a Lei de Identidade de Gênero, são propostas dele, criminalização da homofobia, onde ele também tem uma participação importante. Na questão da criminalização da juventude pobre e negra, nós temos o debate sobre a descriminalização da maconha, que é um debate importante, porque a guerra às drogas como política de combate ao narcotráfico é um fracasso absoluto no mundo inteiro, tá? Isso quem diz não sou eu, são os próprios estudiosos desse tema, né, que demonstram que essa política de combate ao narcotráfico a partir da guerra às drogas é uma política que só gera violência, encarceramento em massa da juventude pobre e fundamentalmente negra e corrupção policial, tá? Não resolve o problema do narcotráfico, não diminui o consumo de drogas, né? Então nós precisamos pensar uma outra política de como tratar o problema da droga. Nós temos drogas no Brasil que são legais, né? Como é o caso do álcool, do cigarro, do Rivotril, do Lexotan, né, que são drogas muito utilizadas e legais, reguladas, né, que não se deve incentivar o uso no sentido de fazer uma apologia, dizer que é muito bom, mas que também a criminalização só gera um mercado negro, né, como foi criado nos Estados Unidos, quando houve a ilegalidade do álcool, né, se criou uma máfia em torno do álcool nos Estados Unidos. E é o que hoje nós temos no mundo em torno das drogas, né? Então eu acho que o primeiro passo na mudança desse paradigma é a descriminalização da maconha, para que a gente possa regular esse mercado. Acho que o Uruguai nos dá um exemplo importante, um caminho muito interessante de incentivar o cultivo próprio das pessoas, né? E a proposta do João Willis é essa, né? De clubes, né? Onde as pessoas possam cultivar, consumir a partir de regras, né? E a partir daí tirar o usuário da maconha desse submundo do crime, onde muitas vezes, inclusive, ele é levado a consumir drogas muito mais danosas, muito mais pesadas, como é o caso do crack, porque ele tem esse contato com o traficante, com esse mundo do crime. Então, nós vamos continuar essa luta lá no Congresso Nacional, com os nossos deputados, nos movimentos, né, nas marchas LGBTs, nas marchas pela descriminalização da maconha, nos movimentos sociais, construindo, né, também uma hegemonia no pensamento do povo sobre o tema, porque infelizmente há uma distorção muito grande dessas propostas. Muitas vezes as pessoas são contra, sem conhecer a fundo a realidade do problema e as propostas que a gente tem. Então fazer esse trabalho também de discussão, de diálogo, né, é muito importante. Por isso eu, como dirigente do PSOL e presidente da Fundação Lauro Campos, que é a fundação do PSOL, tenho aí percorrido o Brasil e vou continuar nesse trabalho, fazendo debates, palestras, para a gente poder ganhar mais apoio social para essas causas e ter mais chance de que elas sejam vitoriosas. Eu acho que, talvez pelo fato de eu ser mulher, né, relativamente jovem, porque já não sou mais tão jovem assim, infelizmente, eu tenho 43, mas pareço menos, né? Sim, digam que sim.
E eu tenho uma conexão muito forte com a juventude, né? Porque o PSOL tem essa conexão. Então eu acredito que o Plínio plantou uma semente, porque ele também teve um voto muito forte vindo da juventude, né? Ele também conseguiu, apesar dos seus 80 anos, né? Ou talvez por causa dos seus 80 anos, criar essa conexão. E acho que eu consegui dar continuidade e desenvolver isso ao longo do processo. E acho que o fato de ser mulher também e me enfrentar com o Aécio, da forma como eu me enfrentei, também eu consegui representar muito esse sentimento das mulheres que se sentem muitas vezes oprimidas, né? Aquele momento em que eu mandei ele baixar o dedo lá na Rede Globo, virou viral na internet, né? Porque as pessoas se sentiram identificadas, as mulheres se sentiram identificadas com essa opressão que a gente vive de forma ainda, em muitos casos, muito velada, mas muito real, né? Principalmente das mulheres que ousam participar da política, que ousam entrar nesse mundo mais masculino, né? Que é a política. Então, acho que foi uma combinação de fatores, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, foi a realidade do Brasil, né? Foi o fato de que a gente tinha uma juventude ávida por encontrar uma alternativa, por encontrar um discurso que viesse ao encontro dos seus anseios, né? E eu acho que, de alguma forma, eu consegui traduzir isso e eu tenho recebido esse feedback de forma muito entusiasmada das pessoas dizendo muito obrigada por dizer aquilo que a gente queria dizer, muito obrigada por nos representar, é a primeira vez que eu voto com entusiasmo, que eu voto realmente acreditando, né? Então isso me dá uma convicção de que a gente conseguiu refletir, né? Vocalizar essas demandas e esses sentimentos que estavam ali latentes numa ampla parcela do povo e principalmente da juventude. Bem, a gente tem, claro, tem diferentes sensibilidades em relação ao Podemos dentro do PSOL, né? Mas majoritariamente todo mundo tem a convicção de que ali se desenvolve uma nova experiência muito importante, né? E que demonstra que é possível crescer mesmo num ambiente tão difícil como é o ambiente eleitoral, sem capitular, né? Sem se moldar, sem domesticar o discurso, sem pegar dinheiro dos grandes capitalistas, dos banqueiros, sem se comprometer com as políticas econômicas que eles defendem, né? Acho que o Podemos mostra isso na Espanha, a Syriza mostra isso na Grécia, né? São experiências novas que não estão totalmente delineadas, né? Porque não governaram ainda e a gente só tem a prova, né, da coerência e da justeza nesse momento crítico, que é o momento em que se governa, né? É a prova dos 9, digamos assim, mas que eles indicam realmente um processo muito renovado de construção de uma esquerda coerente, né? Que é o que a gente busca fazer no Brasil. Então acho que a gente tem que recolher essas experiências, se inspirar nelas. Eu estive na Grécia há 2 anos atrás, conheci de perto o Alex Tsipras e participei de um evento da Syriza. Pretendo ir à Espanha também para me conectar mais com a experiência do Podemos e trazer para o Brasil essas experiências e principalmente essa ideia de que é possível, né? Porque há muitas vezes, e eu recebo muito esse questionamento, né? Mas é tão difícil, é tão complicado se enfrentar com essas forças poderosas, né? E essas duas experiências mostram que, apesar de toda a estrutura política ser montada para conservar o status quo, eventualmente se consegue brechas para romper e para construir alternativas de mudança. Então, o desafio para nós é esse, é seguir esses exemplos e conseguir nos fortalecer também aqui no Brasil. Eu acho que nós estamos buscando essa conexão, né? O PSOL ainda é um partido que tem pouca força nas periferias, né? Que é onde estão a maior parte dos negros, né? Infelizmente, a realidade é essa, né? A maior parte dos negros no Brasil são pobres. E o PSOL ainda busca se inserir
nessas comunidades. E em alguns lugares nós já estamos bem avançados. No Rio de Janeiro, por exemplo, há um trabalho muito forte do PSOL, do Marcelo Freixo principalmente, no sentido de se conectar com a periferia e de organizar o povo negro para defender os seus interesses, para defender a sua dignidade. Tá? Mas acho que a gente ainda tem muito que avançar. Nós temos uma setorial de negros no PSOL, né? E buscamos incentivar esse debate, buscamos através das nossas iniciativas parlamentares também fortalecer essas lutas, fortalecer a luta pelas cotas, né? A juventude do PSOL que se organiza em diferentes movimentos, como é o caso do Juntos, e estão sempre nas universidades na luta pelas cotas, né, e pelas cotas que garantam também que contemplem a população negra e não apenas as cotas sociais. Mas, obviamente, que isso é parte de um processo de construção, né? E onde nós precisamos trazer para dentro do PSOL essas periferias, trazer para dentro do PSOL esse povo negro, para que a gente possa fortalecer essa luta, né? O racismo no Brasil, ele ainda existe, né? De forma muito forte. Apesar de ser crime, né, a gente ainda ouve manifestações racistas de forma muito frequente, né? Esses dias mesmo eu me surpreendi com uma mulher pobre falando de forma racista. Tá? Ela era branca. Então é uma realidade muito cruel. Né? E só se combate isso com educação, né? Por isso eu acho que as escolas precisam levar para dentro dos currículos esse debate sobre a questão racial, assim como a questão da homofobia, né? É muito importante, porque quando nós temos já adultos deformados, é muito difícil mudar a cabeça deles. Por isso a criminalização é necessária, para intimidar as manifestações racistas, as manifestações homofóbicas. Mas o principal é nós educarmos as crianças, né, num ambiente diferente, num ambiente de diversidade e de respeito. Então, por isso, levar para dentro das escolas uma educação não racista, não homofóbica, não machista é muito importante para que no futuro a gente tenha pessoas melhores. Bom, primeiro, sobre 2018 é muito cedo para falar, né? Obviamente que eu gostaria muito de ter outra oportunidade de disputar a presidência para poder continuar, né, esse debate que a gente começou em 2014 e acho que continuar com mais força, porque nós vamos acumular bastante até 2018. Mas até lá tem muita água para rolar, tem muitas lutas a serem travadas, né? Se o pessoal me der essa honra de novo em 2018, eu vou ficar muito feliz. E como mensagem final eu deixo o meu agradecimento e o meu convite, né, aos nossos internautas, né, que se interessam por política e que querem se engajar de uma forma mais sistemática, que venham conhecer o PSOL, que se filiem no PSOL, que nos procurem através das redes sociais. Eu tenho a minha página no Facebook, Twitter, Instagram, tem várias formas de comunicação, meu site, lucianagenro.com.br, tem as redes sociais do próprio PSOL também. São importantes para a gente se conectar e continuar fazendo esse debate, né, e conseguir organizar essa indignação, né? O nosso objetivo aí em 2015 é fortalecer essas lutas a partir da organização da indignação da juventude, dos trabalhadores, do povo, e não permitir que o povo pague a conta dessa crise econômica produzida pelas elites, onde só as elites ganharam e agora querem descontar nas costas da maioria da população. Nós não podemos permitir e por isso vai ter que ter muita resistência, vai ter que ter muita luta para que a gente possa impedir os retrocessos e também conquistar avanços.